Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Cumprimentamos os pastores, as suas famílias, os filhos, os netos, genros e noras, pai de família, mãe de família, servos de Deus, ministérios locais e ministério geral e convenções. Toda a liderança do povo de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a sua vida nesta segunda-feira, dia 25 do mês de maio de 2026. Daqui a uma semana nós já estaremos no mês de junho. Louvado seja Deus. É o seu culto doméstico chegando em sua casa. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. A minha Bíblia está aberta no capítulo 5 do Evangelho do apóstolo João, escrito por ele, e nós vamos ler a partir do versículo de número 26, que nos diz assim, João capítulo 5, a partir do versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Quero extrair desse texto bíblico um pensamento, um ensino, uma verdade bíblica. O que é o ser humano? O corpo humano, a formação deste homem sapiens, deste corpo, alma e espírito. Veja que hoje vivemos tempos tão atribulados, tempos de tanta dificuldade, tempo de guerra, tempo de rumores, tempos de catástrofes, é assassinato, é criminalidade, é violência, é uma demanda tremenda para diminuir o valor da família, do nosso ser, as pessoas muitíssimamente ocupadas em ganhar o seu pão de cada dia, outros vivendo de forma desonesta, empobrecendo a vida dos outros, governos que nos fazem vergonha, e com isso nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. Amém? Venha comigo. Veja que em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, em Romanos capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz que o corpo é chamado de corpo desta morte. Corpo desta morte. O nosso corpo material, feito de barro, feito pelas mãos de Deus, é chamado de corpo da morte. E também de corpo da humilhação, porque nós sofremos através dele, e quando nós chegamos na idade avançada, ele começa a se desfazer biologicamente e a gente começa morrendo de dentro para fora. Corpo da carne, esse é o corpo da carne, Colossenses 2,11, e corpo natural, tudo que nasce morre, tudo que tem começo tem fim, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, a Bíblia menciona esses 4 distintos estágios para a existência do corpo: nascimento, vida, morte e ressurreição. Repara que isso é o quadrado que Deus estabeleceu para todos nós nesta vida. A vida, o nascimento, é o princípio. A vida é a decorrência útil da vida de todos nós. A morte é o fim da vida material, mas não é o fim da vida espiritual, porque depois da morte segue-se o juízo, e aí vem o dia da ressurreição para os salvos em Cristo e para a condenação daqueles que fizeram mal e se esqueceram de Deus.
Aí o terceiro tópico me leva a entender que, embora despercebido que vivemos neste mundo, para muitos a palavra de Deus declara que em cada exemplo, quer se trate do salvo ou do não salvo, o corpo humano será ressuscitado um dia. E as palavras de Cristo em João 5, 26 a 29, diz que não podem ser interpretadas de qualquer outro modo. Nós temos um juiz justo que vai cuidar do pai, da mãe, do filho, do pai de família, do líder da igreja, dos governos municipais, estadual, federal, vai cuidar das nações, vai cuidar do Brasil e vai cuidar do mundo inteiro. Cada um vai prestar conta daquilo que foi feito na carne e que prejudicou toda a orientação divina. Mas quando nós lemos Eclesiastes 12, 7, é para que a gente parte do capítulo 3 de Eclesiastes, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. Para Deus, tudo está na sua agenda e tudo vai se cumprir a seu tempo para a glória do nome dele. Então Salomão, quando a Bíblia descreve a criação do homem, afirma que Deus o formou do pó da terra. Veja só, Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lá no Bereshit, primeiro livro da Torá, do Pentateuco, da Bíblia Sagrada, diz que Deus formou o homem do pó da terra. A terra é criatura, a terra é criação. A terra onde produz o nosso alimento. A terra, a Bíblia que é estrado dos pés do Senhor. E Deus pegou o pó da terra, juntou e fez o ser humano. Muito bem, então Salomão vai nos mostrar isto de uma forma diferente. Então Salomão diz que, por sua vez, afirma que com a morte o homem volta ao pó de onde veio. Oh, meu irmão, 3 pontinhos para você respirar. A vida que nós vivemos neste mundo não é a coisa mais preciosa. A vida é muito boa, a vida pode ser excelente, mas é uma vida temporária, passageira, experimental. É nesta vida que nós descobrimos a salvação em Cristo Jesus. É nesta vida que nós caminhamos em direção ao Calvário, não para encontrar um Cristo crucificado, mas encontrar uma cruz vazia, onde o Senhor deixou uma promissória, uma duplicada, paga, quitada, pregada, diz em seu nome, no meu nome, e nós vamos resgatar, porque o sangue de Jesus Cristo nos garante que a vida nesta terra é uma vida passageira. E logo vem o fim desta vida e a segunda parte, a principal esperança da glória de Deus, por onde a igreja do Senhor, o evangelho é pregado, é anunciado e o Espírito de Deus se movimenta de maneira gloriosa para, nesse movimento, salvar, libertar, curar, transformar, encher-nos do seu Espírito e nos fazer uma bênção neste mundo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que esta semana seja uma semana de bênçãos. Ontem nós comemoramos o domingo de Pentecostes. Quantos anos? Mais de 2000 anos atrás, o Senhor fez o que fez. Ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu todo o cenáculo, onde estavam reunidos 120 servos de Deus. E a Bíblia diz que foram vistas línguas repartidas de fogo. E a partir daquele momento, o Pentecostes se tornou salvífico, salvador, levando uma palavra quente, uma palavra de poder para a salvação de todo quem crê. Deus te ama, o Senhor cuida de você. Se você hoje é um ser frágil, amanhã você pode ser forte, um ser abençoado, rico e abençoadíssimo para a glória do nome do Senhor. E Deus te abençoe, pastor, Deus te abençoe, pai de família, Deus te abençoe, mamãe, abençoe, garotinho, abençoe, jovem, forte, valente, sede firme e constante na obra do Senhor.